Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, no dia 4 de outubro de 2023, hoje, na verdade, nós estamos comemorando, né, o dia de Francisco de Assis. E hoje, mais um encontro sobre o livro Nosso Lar, Aprendendo com André Luiz. E hoje nós teremos o capítulo 35, que é Encontro Singular, que o estudo será dirigido pelo Amaury. Fica com você, Amaury. Boa noite a todos. Vamos, então, dar início ao nosso estudo, à nossa conversa. E antes de iniciarmos, a gente vai elevar o nosso pensamento, rogar a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que nos ampare, nos auxilie, nos conceda entendimento sobre essas lições abençoadas do nosso lar, trazidas pelo Chico e pelo André, que eles possam chegar ao fundo dos nossos corações e trazer frutos no nosso dia a dia, na nossa vida e nessa existência. Para que todos estejamos em comunhão e possamos acrescentar a sua maneira, a sua interpretação, a sua visão e a sua contribuição para que todos saiamos um pouquinho melhor do que chegamos hoje nessa reunião. As bênçãos de Deus, Jesus, os amigos da espiritualidade, vamos lá. Então, pessoal, o capítulo é esse, Encontro Singular, capítulo 35 de 50, estamos bem. Fiz alguns slides meio... Eu gosto, quando eu preparo, separar por cenas, por momentos que, na minha cabeça, fazem sentido. Então, tem alguns slides, vocês me perdoem, que são um pouquinho extensos em escritos, mas que faziam sentido, assim, para o mesmo contexto, uma mesma... Acho que eu devia ser cenógrafo, né? Mas, enfim, foi o que eu montei dessa maneira. Então, vamos lá. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa! Voltei-me surpreendido e reconheci, no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa do meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio ao meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Então, o André, encontrando esse velho conhecido aqui da encarnação anterior dele, que é o Silveira, e acanhado, né, todo sem jeito, sobretudo porque lá do outro lado pensou, todo mundo vê, né? Então não tem aquela barreira, não tem as máscaras que a psicologia tanto estuda, né? Que você põe aquela máscara e vai lá para um convívio social no trabalho, em outro lugar. Tá lá, simplesmente pensou, apareceu. E o acanhamento, imagino eu, já a consciência já apitando, né? E ele se lembrando do que havia conhecido, como ele coloca aí, que o pai, negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens, né? E me pareceu um sujeito muito simpático,
foi falar com ele, foi acolhedor, percebeu que ele estava sem jeito, deu um abraço nele. Mas essa é a primeira cena, ele encontrando o Silveira, um velho amigo aí, entre aspas, um velho conhecido, né? Querem fazer um Fiquei aqui apontamento? imaginando, né? O constrangimento que deve ser, né? Então, mas isso na vida de André Luiz, né? Mas já imaginou quando a gente chegar lá também, né? Se a gente de cara encontrar alguém assim também que nós temos algo que não resolvemos, né, aqui, e aí o constrangimento também que será, né? Então é uma experiência bem assim assustadora, né, vamos dizer assim, para porque, na verdade, né, estudando André Luiz, a gente não está estudando só para ver a vida de André Luiz, né? A gente está estudando para a gente ponderar, para a gente refletir, para a gente pensar na nossa vida, na verdade, né? Márcia, pode falar. Acho que está sem Márcia, os... Pronto, arrumei aqui. Boa noite para todos os amigos queridos. A primeira vez que eu li esse trecho lá, nos meus 20 anos, eu fiquei tão chocada com isso, eu fiquei imaginando, falei, nossa, que coisa horrível, né? Você encontrar uma pessoa que você magoou, como dizia Chico, é muito ruim quando alguém nos magoa, mas é muito pior quando a gente magoa alguém, né? Aí eu falei, não, eu preciso me corrigir em certas coisas e tal. Aí esses dias atrás, eu me vi incorrendo em alguns erros, os mesmos que eu achei que eu já tinha me curado há 20, 30, 40 anos atrás. E quando eu vejo fazendo algumas coisas que depois eu falo, meu Deus do céu. Aí hoje eu lendo esse trecho, eu falei, tá vendo? Se eu encontrar fulano e ciclano com essa minha língua grande, que eu falo, que eu penso, que eu acho que não tenho esse direito, mas como é difícil se corrigir, né, meus irmãos? Eu não sei vocês, mas quando a gente acha que a gente está curado de algum defeito, ele vem nos lembrar que ele ainda está presente, que a gente tem que puxar essa rédea mais curta. Eu, pelo menos comigo mesma, sinto assim. Espero não passar muitos embaraços quando eu sair daqui. Concordo com vocês. Agora, interessante a evolução do Silveira, né? Que já ele é colaborador, samaritano, então ele deve ter passado já por todo esse crescimento lá no local, já perdoou possivelmente o André, a família, já fez todo o trabalho de casa que ele tinha que fazer na casa, que eu digo, a casa espiritual mental dele, né? Ele já fez todo esse trabalho, então ele já estava preparado. Agora, o André foi pego, assim, despreparado, né? Então, é natural esse choque dele. E não é à toa que Jesus, sabendo disso, já nos alertando naquela época, ele já sabia disso, e ele falava, né? Na hora de orar, se você tiver alguma coisa com com as pessoas, alguma coisa, me lembre aí que eu não lembro direitinho. Se você tiver alguma coisa, algum desafeto, alguma coisa com o seu semelhante, que corrija imediatamente, né, que faça uma correção imediata disso, né? Então, e com a própria... Por que a gente tem que pensar, eu acho, o seguinte, se nós sabemos que nós vamos para lá, e lá nós vamos ter que fazer esse trabalho, por que já não começar aqui agora, né? Esperar deixar para lá, né, chegar lá. Então, a gente já tem que começar a rever os nossos equívocos, e aí está um momento do passado, fala-se muito assim, o que passou, passou, o que passou não está mais aqui, mas, sob certo aspecto, o passado é muito importante, nós precisamos ver, corrigir os nossos equívocos e seguir adiante, não ficar preso, no sentido de não ficar preso no passado. Só me solidarizar com a Márcia, para não ir longe. Semana passada, Márcia, já me desculpei com a pessoa que eu não me
portei da maneira como eu acho que eu deveria ter me portado, e eu fui perceber pela postura da pessoa. Então, tamo junto. Vamos lá. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, perdão, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal, e consolava a esposa aflita comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desaventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardava profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, exibindo-lhe, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Então, meus amigos, que cena é essa, né? Essa cena é ele lembrando de tudo, né? De onde ele conhecia o Silveira e o Silveira, que parece que era um retalhista, pelo que eu vi, retalho de pano mesmo, né? Ele era devedor do pai do André e estava doente, com os filhinhos acamados. E eu lendo isso, eu me lembrei do meu avô, porque a moça foi lá dizer que não tinha condição e tudo mais, e ele simplesmente fez valer a lei, sem se preocupar muito com a esposa, com os filhos e com a condição do Silveira. Meu avô tinha um comportamento que ele dizia, não na maneira corrupta, mas ele dizia assim, que você puder resolver com dinheiro, resolva. Então, às vezes, algumas pessoas ficavam devendo para ele aluguéis, alguma coisa assim, mas a pessoa estava desempregada, tal, ele meio que relevava, sabe? Não era milionário, nunca foi, mas assim, ele percebia que não ia, sabe, resolver, bater cabeça, enfim, acabava
relevando isso e perdoando e esquecendo, né? Lendo isso, eu também me lembrei da questão como é falível, né, a justiça terrena e a grande diferença que existe entre a justiça terrena e a divina, que por vezes aqui as coisas não parecem justas, né? Mas perante os olhos de Deus não há como, né? Perante a consciência que o André já veio tocando sua própria consciência com essas reminiscências, não tem como a gente fugir, né? Eu adorei a passagem quanto à questão das características femininas que a gente repara aqui, né? Sem machismo, mas assim, são características mais atribuídas às mulheres, que têm a ver com, muitas vezes, sensibilidade, acolhimento, compaixão, né? Essas visões são muito mais tidas, psicologicamente falando, como femininas. E ele fala, né? Ela fala que ela procurou o olhar da mãe, do André, querendo como se uma espécie de um auxílio, um pedido de socorro no olhar, né? Então, as meninas, às vezes, as mulheres, Paulinho, conseguem perceber nuances gigantescos que a gente, por vezes, nem consegue entender, muitas vezes. E, às vezes, são coisas que não são verbais, não são ditas, são subjetivas. E, enfim, eu achei também que tinha no slide que eu falei, tinha um certo machismo da época, né? Que como é que ela vai se meter em assuntos comerciais, né? Uma mulher se meter em assuntos comerciais. Mas eu acho que isso é da época. Colocou o pai como credor implacável, achei isso bem, bem duro, né? E me levou a ponderar outra questão, né? Uma delas é que, por um lado, existem as normas também. Então, a gente não pode fomentar estelionato, fomentar golpe, fomentar inadimplência com as suas dívidas. Mas, por outro lado, a família passava por infortúnios, né? Então, acho que tem que se analisar isso também, né? Porque senão não se paga mais nada para quem se deve nunca e está tudo certo e não é bem assim, né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre esses dois pontos, né? E não pude deixar de lembrar do trecho de perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? E a gente lembrar que a gente vai ser medido de acordo com a régua que nós usarmos para medir os outros. Nós vamos ter mesmo rigor para análise das nossas questões, das nossas falhas, mesmo rigor que a gente usou para analisar as falhas dos outros, né? As deficiências, as dívidas, no caso, literalmente, alheias, né? Então, nesse grande parágrafo, foram as coisas que me chamaram mais atenção. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Paulinho? Eu vou analisar um pouquinho o pai do... Você analisou a mãe, que eu acho que ela é fantástica. A gente já teve testemunho lá nos primeiros capítulos, né, que a mãe era um espírito mais elevado, de mais alta, assim, índole, preparo que ele, né? Ele, pelo que nós aprendemos nos capítulos anteriores, ele estava envolvido numa série de, vamos dizer assim, atitudes escusas, fora da família. Então, não é impossível que o pai do André estava com... É só, assim, viajando mesmo, tá? Só para a gente comentar e participar, que nós não temos condição de falar isso, mas
A gente não sabe até que ponto o pai do André tinha um quadro obsessivo, né? Relacionado ao trabalho, essa postura severa dele podia ser, além do egoísmo e tudo mais, alguns amiguinhos que o perturbavam, porque, segundo lá nos primeiros capítulos, o pai dele tinha muitas relações fora da família, inclusive relações afetivas, que produziam um profundo desequilíbrio mental nele, o pai do André. Então, ele tinha essas, vamos dizer assim, essas forças negativas contra o Silveira aqui, né, contra a, contra o perdão, contra as, vamos dizer, a boa índole, o espírito religioso, enfim, o perdão, tudo que se esperava aí que ele fizesse como cristão, né? Então a gente não sabe, talvez a gente vai ver um pouco mais para frente, entender melhor a situação do pai do André. Você viu, Abadia, que interessante a postura das meninas, né? Esse diálogo não verbal. Eu presenciei isso no trabalho. Estava acontecendo uma coisa e uma menina que estava me ajudando dentro da profissão pegou e falou uma coisa para outra. Eu falei, imagina, de onde ela tirou isso? E aí depois eu fui entender no final da conversa que estava uma transmissão de pensamento, que para mim era transmissão de pensamento, mas eu não sei como, por uma entendeu a outra e estavam conversando de coisas que não estavam sendo ditas. Eu falei, Senhor Jesus, o que é isso? O sexto sentido, né? Vou seguir adiante, então. Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque, na ocasião, também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que, certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstituíra todo o passado de sombras. Então, de novo, num estalar de dedos, o André voltou tudo à tona, reviu que ele tinha se portado de uma maneira vaidosa e por ser jovem e talvez imaturo, e percebia tudo isso assim de um relance muito. E é a briga da vergonha com a vaidade, né? Percebendo os dois os dois momentos dele, né? O momento dele da adolescência, no qual ele tinha essa vaidade, nenhum entendimento e solidariedade, fraternidade com aqueles que estavam passando por uma situação dificílima, que, aliás, todos nós somos sujeitos, né? Quem não está sujeito a adoecer a família e a gente adoecer? Todos nós, né? Então, era uma coisa meio motivo de força maior, mas não estavam nem um pouco preocupados com isso, né? Com isso. E, hoje em dia, ele já tomando consciência de outra realidade além da mundana, começa a perceber nessas falhas. Eu, uma vez, depois de uns
mais de 20 anos, eu parei pensando numa pessoa que achei que não tinha me comportado de uma maneira muito adequada. Eu consegui o telefone dessa pessoa e falei: olha, você me perdoe, porque eu não sei se meu comportamento foi mais adequado, e assim, assado. E graças a Deus a pessoa não tinha essa. Deve ser prima do Silveira, certeza. Que também não tinha esse peso que eu tive um estalido. Eu falei: rapaz, será que. Pô, acho que isso não foi legal, né? Mas graças a Deus a pessoa não tinha guardado mágoas minhas. Basicamente, esse capítulo para nos lembrar disso, amor, né? Da gente resolver os nossos pendências aqui, nossos equívocos, para não passar por essa situação. Acho que, basicamente, o capítulo se resume a isso. Aqui também mostra o quanto eles são, por exemplo, a maneira de resolver as coisas. Só tem uma maneira, só tem duas maneiras, ou perdoando totalmente ou executando a ordem totalmente. Não existe um meio termo aí, pelo que eu percebo. E a gente vai crescendo na vida e vendo que tem outras maneiras, tem outros jeitos, né? De você renegociar uma condição, de você pedir um tempo, de você modificar a posição de você pagar, de você falar, tudo bem, eu não posso perdoar a sua dívida, mas eu posso contemporizar, a gente pode fazer diferente, o que você pode fazer agora, ou quanto tempo você pede de prazo. Eu acho que essa falta de chegar a uma situação em que todos os envolvidos se sintam bem, é o problema do ser humano, né? Ou a gente quer do nosso jeito ou não serve. Ou 8 ou 80. A gente perde a moderação, né? Eu acho que tem que lembrar muito desse aspecto de você sentar com uma pessoa desarmadamente e conversar a respeito daquilo que está pegando, né? Não só no sentido financeiro, mas em todos os outros. Muito boas as colocações, concordo com os dois. Vou adiante. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se, abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Então, mais uma vez, ele meio sem jeito, meio constrangido, e o Silveira, nota 10, né? Ele cortou, tentando cortar o fluxo de pensamentos do André, de, de peso na consciência, falando até descontraídamente, né? E o velho, né? Poxa, eu não consegui vê-lo e tudo mais, né? E aí ele começou a perceber que o constrangimento dele não passava. Não passava, ele falou, tá bom, meu amigo, deu um abraço nele e se retirou. Então, de novo, a consciência de André aparecendo e, de novo, o Silveira, né? Tem uns personagens que são muito... que isso é caridade também, né? São muito amorosos e isso é caridade. A pessoa, entre aspas, te fez um mal, está constrangida com isso, você vai deixar a pessoa mais constrangida ainda?
Eu já pedi desculpa, mas eu também já voltei a conversar com pessoas que me fizeram mal. Também já fiz isso. Naturalmente, como se nada tivesse acontecido. E a pessoa também começou a falar normal comigo. Eu falei, então tá bom, então tá tudo normal. Uma coisa meio automática. Isso já aconteceu também, né? E é legal, né? Porque não é bom, né? Ter entrave, ter desgaste, não é bom. Hoje, para não ir longe, uma pessoa que não foi muito bacana comigo mais de uma vez, da qual me afastei um pouco, veio conversar comigo bem de boa, bem tranquilo. Falei, bom, vamos abrir a cabeça para isso, né? A pessoa falou, fiquei olhando atento, calminho, sereno. Acabou de falar, falei, muito obrigado. Agradeci, fui embora. Mas eu senti que a pessoa, olha talvez eu tenha umas características femininas também, viu, Márcia Badia, porque eu percebi na entrelinha que ela conversar comigo, que ela que veio conversar comigo, foi uma certa maneira, entre aspas, não um pedido de desculpa, mas é uma busca de reconciliação, talvez, sabe? E eu não tornei mais belicoso o momento, né? Eu pacifiquei também, muito obrigado, fui gentil. É isso aí, né? A gente vai se aparando aí, vai se lapidando. Mas eu fiquei imaginando, né, poxa, aí, né, ele já estava daquela forma, aí o cara chega e fala, e o velho, né, tem visto o velho, quer dizer, mas também, não quer dizer que seja só caridade, né, do Silveira, né, porque também ele lá do outro lado, ele deve ter visto o passado dele também com o pai do André, né, a gente não sabe as coisas que tinham acontecido em outro tempo também, né, provavelmente ele também entendeu, né, que, que alguma coisa ali também tinha para resolver entre os dois, né? A gente não sabe também, né, até que ponto, né? Até que ponto eles traziam algo de outras existências também. E quando a pessoa chega lá do outro lado, ela vê claramente a história, né? Que de uma certa forma ele tinha um compromisso com o outro. Claro que da forma que foi feito, né? Da família dele ter sido quase dizimada, vamos por assim, né? Mas ele também, com certeza, do outro lado, ele teve muito esclarecimento que ele não tinha, né? Aqui, quando estava no plano físico, a gente não consegue ver tudo, né? A gente vê uma partezinha só. Mas o que está por trás disso, sabe-se lá o que não tinha acontecido entre esses dois, né? Também tem tudo isso. A gente não sabe da história toda, a gente só sabe de uma pontinha dessa aqui que o André está contando. É a famosa simpatia e antipatia gratuita, né? Entre aspas, né? De onde vem, né? É isso aí. Uau. A Badia falou uma coisa que eu tinha pensado nisso, essa relação deles está escrita, às vezes, nas leis divinas, né? Que é a lei do karma, que pode ter alguma relação ou não, ou às vezes uma relação de um karma na própria encarnação deles, né? Uma conduta que eles tiveram comercial que resvalou para um quadro obsessivo. Eu estava vendo aqui no capítulo Confidências, que a gente viu lá atrás, quando a mãe do André visitou ele, ela fala sobre o pai, né? Que o pai, o pai do André, ele estava sobre influência de ligações clandestinas, duas pessoas se destacavam e que estavam mentalmente ligadas ao pai do André, a vasta rede de entidades malignas, ou maléficas, perdão. Então, e também as duas irmãs, Clara e Priscila, do André, que também depois foram, vamos dizer assim, passaram um bom tempo ali, através das suas atitudes, na região do Umbral. Então, o pai do André tinha ideias muito, assim, relacionadas ao egoísmo, à ligação com os negócios, porque essas entidades que o perturbavam, que a mãe dele explica nesse capítulo,
estavam ligados a dinheiro, porque eles tinham relação de dinheiro dessas duas pessoas e ele fora de casa. Então, ele tinha influências muito perniciosas, muito maléficas, que o subjugavam nesse período. Isso aí é inegável. Agora, que pode ter relações lá atrás, no passado, né, que o Silveira estava, entre aspas, assim, pagando alguma coisa, sempre é possível, né? Pode ter acontecido, às vezes era porque por isso que Jesus falou para a gente não julgar, né? Porque às vezes ele estava, às vezes era uma oportunidade para ele fazer um resgate também na vida dele, né? A gente não sabe. Por isso que a gente não julga, né? Por conta dessa história. Márcia, pode falar. Pois Só é, antes da Márcia falar, eu trouxe essa parte aqui do capítulo anterior até por dois motivos. Primeiro, para a gente lembrar, e segundo, porque às vezes as pessoas que estão participando aqui pela primeira vez, eu vi que o Zé Barbosa entrou e saiu, né? Mas eu não vi que ele tinha saído aqui, tá bom? Obrigado. então, eu imagino que seja todos os relacionamentos, ainda mais numas questões tão marcantes como essa do Silveira e do pai do André, sejam circunstâncias que já vêm se arrastando de muito tempo. Muitas vezes um fez com o outro fez com um, não tem a menor dúvida. Porém, eu acredito que sempre que a gente está de frente a uma situação dessa, é para a gente finalizar esse ciclo. Nunca para fazer cumprir nenhum tipo de lei, por exemplo. Eu não consigo imaginar que o Silveira tenha sido cobrado pelo pai do André para ele por um karma. Eu acredito que talvez mais uma vez a vida tenha colocado eles dois juntos para que eles encerrassem esse ciclo de cobrança e dívida e cada alternando uma posição de uma hora um está numa posição de cobrança, outra hora é o outro, sabe? Eu pelo menos consigo ver assim. E, infelizmente o pai do André perdeu essa oportunidade de encerrar esse ciclo. Graças a Deus o Silveira conseguiu entender o que aconteceu, deu a volta por cima moral e espiritualmente, né? Conseguiu aprender com essa situação e ele evoluiu muito mais que o pai do André, que poderia ter dado um passo adiante nessa circunstância e perdeu a oportunidade de evoluir, de crescer. Eu penso dessa forma. Me corrijam, por favor. Acho ótimos os apontamentos que vocês fazem sempre. Concordo com todos eles. E acho que acrescento bastante sempre. Vamos lá. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não temem sucessos.
toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa e empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Que legal, né? Que legal. Narcisa, super conselheira, nota 10, uma espécie de uma coach aí, incentivando, estimulando o André a se reconciliar, e nota 10, né? Ela usou uma coisa que, quando a gente fala de assertividade, eles costumam chamar de autorrevelação. Então, é falar um pouco de si numa situação semelhante ao que o outro está passando. Ela diz, olha, eu já passei por isso, né? De fato, eu já tive muitos desafetos também, né? E aí fica a pergunta, quem nunca teve um desafeto? Não tem, né? Então, uma colocação muito interessante dela é de felicidade em reconhecer os erros próprios, né, os próprios erros, e é uma das definições do espírita, né, daquele que reconhece e tenta se melhorar, e tenta buscar o crescimento, o aprendizado, uma das definições, né, talvez a melhor do espírita, o que define ele é isso, e fala de algo muito importante, que é a fé. Porque ele não se sentia preparado, ele não tinha nem muitas palavras, não tinha nem muito... Ele estava constrangido com tudo aquilo. E estava meio com medo de não dar certo a coisa, né? E fé é dar o passo esperando que Deus ponha o chão embaixo depois, né? Mas tem que dar o passo, tem que ter a iniciativa, tem que ter a confiança, tem que ter... tem que se colocar na posição de criatura mesmo, de filho, de e ter certeza do amparo, né? Que não... Como fala naquela passagem que o Haroldo corrigiu, né? O Senhor é meu pastor e não me faltará. Essa é a correção do Haroldo Dutra. E não falta, né? Deus sempre ampara todas as criaturas. Então, quando você tem a vontade, o lampejo no bem, você se põe com iniciativa de fazer o bem, você se movimenta em direção a fazer o correto e as coisas vêm. Quem gostaria de comentar alguma coisinha? Só tem mais um slide. Bom, acho que aí ela foi bem clara, né, que todas as pessoas, ninguém pode dizer, né, que nunca teve um entrave ou que ainda não tem, porque muitas vezes a gente nem sabe, e às vezes o outro, né, às vezes a gente fez algo que ofendeu o outro que a gente nem sabe, né, também. Então, ela quis dizer, assim, que todos são iguais, né, que ninguém é santo, é como diz a frase do Babaji lá, não há santo sem passado e não há pecador sem futuro, né? Então, ela quis colocar que todo mundo, né, tem algo para resolver na vida. Não adianta falar que é perfeito, né, que não tem nada, porque a gente sempre tem algo que a gente precisa, né, corrigir na nossa vida, e isso é uma coisa que é com o nosso crescimento, né, com o nosso andar, com os passos que nós vamos dando, né? A gente não pode parar e desistir e achar que não dá conta, que não tem jeito as coisas, mas todos nós estamos a caminho, né? Senão nós não estaríamos aqui no planeta Terra mais, nós já estaríamos no plano muito mais evoluído. Se nós estamos aqui é porque nós ainda temos as nossas batalhas que são grandes, né? A nossa caminhada ainda é longa para que a gente chegue, né, no nosso objetivo final. Paulo, pode falar. Eu não soube aquela hora explicar, eu não lembrei a passagem de Jesus, mas agora achei aqui no Evangelho, queria comentar para vocês. Jesus falou assim, que quando fôssemos fazer uma oferenda, e o que é uma oferenda que eu entendi assim? É aquilo que nós fazemos todos os dias lá no lar, certo?
fazemos nossa palestra, fazemos no sábado nosso encontro lá no Aguadinha, entregamos o pão, entregamos a sopa, isso é uma oferenda. Então, é o que nós oferecemos. Ele fala o seguinte, Jesus, quando fores fazer uma oferenda, deixai vossa oferenda junto do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Só isso, pessoal. É que naquela época, né, eles usavam, na hora lá no templo, né, eles levavam algo, né, para oferecer a Deus, eles levavam um animal, levavam uma fruta, levavam não sei o quê, né, então naquele tempo, né, ele está colocando algo que era do cotidiano das pessoas para entender. Agora, hoje seria isso que você está falando mesmo, né, que a gente faz, não é, as coisas faz para Deus, então se está fazendo para Deus, o que mais que agrada a Deus, né, é essa reconciliação com os outros, que também ele está presente nas outras pessoas. Naquela época seria diferente, assim, no sentido que Jesus usou um termo, né, do cotidiano das pessoas para eles a entender, né? Por exemplo, eles tinham tanta aquela coisa, eles ofereciam o melhor que eles tinham, né? Ali no altar, eles levavam para o templo e tal. Mas o que adiantava levar o melhor que eles tinham, o melhor animal ou a melhor fruta, se não tinha, né, tinha um problema lá com alguém que era muito mais importante resolver. Então, Badia, mas hoje nós fazemos a mesma coisa. Em vez Não, de sim, levar eu tô falando, em vez de levar o animal, a gente leva o pão, a gente leva o remédio lá no nosso local. Então, Jesus, trazendo para os dias de hoje, eu achei muito interessante a palavra que Jesus usou, reconciliar-vos, porque é a palavra que está sendo usada aqui, né? Reconciliação sim. com o Silveira. E ele ainda fala mais, né? Depois ele fala assim, aproveitar enquanto está a caminho, né? Também ele fala, né? No Evangelho tem essa passagem também, né? De aproveitar para resolver enquanto está a caminho. Eu acho que dá a impressão assim que Jesus estava se referindo a isso. Exatamente essa oportunidade, a gente não deixar passar essa oportunidade, porque ele sabia o que a gente ia passar depois da morte. Fala, Márcia. Então, eu acho que quando Jesus fala essa passagem que você falou, Paulo, ele quis dizer qual que é o peso que tem o perdão em relação às outras atividades do nosso cotidiano, né? Qual que é a importância, no caso aqui da palavra reconciliação, mas através do perdão, do entendimento. Então, acho que toda vez que a gente agride alguém ou desequilibra o universo, seja de maneira mais sutil que seja, por uma pendência, por uma pendenga, por um atrito, por uma briga, por um for, a gente desequilibra. Aí quando você volta e se reconcilia, você reequilibra o teu universo interno, as suas relações, as coisas. Tem um livro chamado Eustáquio, se não me engano é Eustáquio, 1500 anos de história. Ele conta 17 reencarnações dele em 1500 anos. É um livro maravilhoso que eu recomendei para vocês. Esse livro é maravilhoso. Inclusive, e tem uma encarnação dele, que foi uma encarnação que ele desencarnou bem jovem, em torno dos 22 anos. Ele foi planejada toda essa reencarnação para que ele viesse e se reconciliasse com o irmão dele. Era o único objetivo da reencarnação. Era ele vir, conviver com esse que seria o irmão dele e se reconciliar com ele. Então, quer dizer, reencarnações são planejadas para que você se reconcilie, situações são organizadas para que você se reconcilie. E essa é um exemplo bem simples, né? De como as pessoas se encontram e elas têm que ter oportunidade de se reconciliar. Espero que na minha vida eu não perca nunca essas oportunidades, porque vou ter muitos, mas graças a Deus espero conseguir. É isso que eu tinha a dizer. Queria fazer duas observações sobre o que a Márcia falou agora. Obrigado a todos. A Márcia, quando não vender na barriga, como filho, para reconciliar, aí obrigado a ficar grudado lá pelo menos 9 meses, tocar fralda.
quando não vem siameses grudados, quando não vem gêmeos, quando não vem, né? Estou falando de situações assim mais íntimas de relacionamento, mas são oportunidades mesmo, né? E vamos ao... e eu ia falar também do papel da Narcisa, né? Porque na vida tem isso. Ele estava acanhado, o André estava meio acanhadão, meio na dele, não tinha iniciativa. Quem deu essa... emprestou essa vontade para ele, né? Então, foi ela. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá meio assim, vai, fala com o homem, né? Então, muito importante, né? O papel dela. E quantas pessoas na vida da gente não fazem isso, né? Empresta um pouquinho de coragem, no momento que você está meio receoso, né? Ou acolhe em você quando está com uma dificuldade, enfim. Então, nota 10 para Narciso. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Olha, que legal. Você compreende, acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguimos vislumbrar senão interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Olha só. Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai junto a você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos caninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Olha que espetáculo, né? Que espetáculo. Ela incentivou, o André foi lá, abriu o coração, Silveira muito entendimento muito claro, muito lúcido, né? Por perdoar o André, já cortar o perdão dele no meio, falar, amigo, tranquilo, tá em paz, fique em paz, né? Então, como o Paulo já colocou, ele já deve ter trabalhado isso dentro dele. Olha que visão diferente. O cara que foi lá e tomou judicialmente todos os bens materiais foi o instrutor dele, foi quem possibilitou ele desenvolver valores. Então, isso mostra muito discernimento, uma boa idade evolutiva e espiritual, falando em termos evolucionais, né? Tem a questão do perdão, que ele pode ou não ser aceito, isso não tem muita importância, que o importante de fato é você fazer a sua parte de ir lá e pedir perdão se você foi falho com alguém em algum momento, e o poder que isso tem, né? Perdoar não significa concordar com o que foi feito de errado, perdoar não significa esquecer o que aconteceu, perdoar é simplesmente você deixar o seu coração tranquilo, como ele bem coloca na última linha, né? Num dos escaninhos escuros do coração se me acender a divina luz para sempre. E é um pouco isso mesmo, né? É um pouco alçar voo em direção a Deus, a Jesus, né?
Temos mais 3 minutinhos para considerações 2. Fácil perdoar, Paulinho? Difícil, né? Mas eu estava pensando aqui, se ele coloca o pai do André como alguém que ajudou os próprios filhos no crescimento deles, dá a impressão que isso aqui é uma lei de causa e efeito, reencarnatório mesmo, né? Eu fiquei com essa impressão. A outra coisa era falta fechar esse trio, esse triunvirato, né? Vamos dizer assim, encontrar o pai, e aí o André, o Silveira e o pai fechar, porque essas relações, elas não ficam assim, elas têm que fechar todas, né? Todos eles vai ter desdobramentos futuros dessa relação deles, né? De Tem que perdão, estar bom para todo mundo, né? para todo mundo. Né? Pois é, concordo, Paulo, que deve haver uma questão kármica e, com certeza, na situação em que a família do Silveira passou. Mas tem uma fala de Jesus que fala assim: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo venha, né? O pai do André perdeu uma excelente oportunidade de quebrar esse ciclo e ter adiantado essa situação, mas enfim, é assim. Ele não perdeu a oportunidade de aprender com a adversidade, cresceu, Silveira, entendeu? Muitas vezes eu vejo na minha vida que quando alguma coisa me foi tirada, eu tinha uma possibilidade, de repente não tinha mais, ou quando alguma coisa que eu queria muito não deu certo, passa um tempo, não sei se isso já aconteceu com vocês, acredito que sim, mas a gente começa a observar o quanto aquilo te ensinou, quanto teria sido, como posso dizer assim, sem muito sal, sem muito açúcar, sem muito aprendizado, aquele período, se você não tivesse passado por aquela ou aquela outra dificuldade, ou aquela resistência, tudo te traz, se você analisa o passado, as circunstâncias, com bons olhos, você sempre vai ver que alguma coisa que te foi tirada, ou que não era aquilo que você gostaria, veio para te ensinar alguma coisa, não tem como, né? Veio para crescer, para desenvolver alguma parte da gente que ia ficar inerte se aquilo não tivesse acontecido, né? Eu vejo assim, né? Cada um estava num momento, né, da vida espiritual, né? O pai do André não estava pronto também para ainda agir de forma diferente. Ele fez o que ele dava conta, ele fez o que ele sentia ainda, né? Porque se ele tivesse feito diferente também, ele tinha feito de maneira automática, porque internamente ele não tinha caridade dentro dele, né, nesse sentido. E o outro, né, por sua vez, ele soube ver que, com certeza, se isso não tivesse acontecido na vida dele, ele não teria se lapidado também, quando ele fala dele e das filhas, né, com certeza a vaidade teria também continuado internamente, né, então, é aquela história, né, cada um está no momento, não tem como a pessoa fazer algo se ela ainda não despertou, né? Por isso que a própria espiritualidade é caridosa conosco, né? Por isso que eles não nos julgam, aquelas pessoas que são realmente iluminadas, elas não julgam ninguém. Porque cada um está no momento, né? E enquanto você não tiver aberta a sua consciência para você fazer as coisas diferentes, você não vai fazer, né? O despertar de cada um um desperta mais rápido, o outro é mais lento, é por isso que existe a tartaruga e existe a águia, né? A águia voa rápido, a tartaruga vai devagarzinho, mas todos eles, né, vão chegar, né? Que nem aquela poesia que eu declamei no sábado lá, né? Que fala do Nero, né? Que um dia vai se transformar em anjo, nos outros, né? Também no Napoleão e outros mais, né? Que um dia eles também vão ser anjos, né? E que tudo está certo, que o estrume, como que é o estrume, né? Ele reaparece depois na corola de uma flor, né? Quer dizer, parece que ele não serve para nada, mas quando ele é colocado na terra, ele também, mesmo sendo um estrume, ele está fazendo o papel dele, né? Então, cada um está cumprindo o seu papel,
naquele momento, fazendo o que eles dão conta. Paulo, pode falar. Então, uma outra coisa interessante é que buscar reparar os erros, equívocos aqui na Terra é muito mais difícil que lá depois, né? A gente percebeu aí, porque o Silveira já estava preparado, já tinha feito o trabalho de casa, pronto para perdoar, estava ali bonitinho, né, Maurício? Estava tudo já esperando o André só ele pedir desculpa. Agora, aqui é muito mais difícil, porque as pessoas não estão nessa, não se prepararam, né? Então, aqui é muito, mas o mérito é maior, eu acho, de você enfrentar aqui, da gente enfrentar, reparar os erros aqui. Sabe que lá no Grupo Esperança, na segunda-feira, com os alcoólatras, um daqueles 12 passos do Bill, que foi feito na década de 30, fala justamente isso, reparar os danos que fizemos à nossa família, aos nossos amigos, etc, etc. Quando chega nessa hora, eles tremem na base. A gente está falando lá, eles perguntam, mas como que a gente vai fazer isso? Existe muito ódio, muita... Nós não podemos reparar coisas assim, você matou uma pessoa, você bebeu e você... São erros, então a gente tem que ir lá conversar, explicar essa parte, é uma coisa que esses dois autores, desses 12 passos, colocaram de forma muito interessante essa parte, né, que é uma parte na recuperação dos alcoólicos, dos dependentes químicos, é reparar os erros, já tem que começar a pensar também, não só em sair do álcool, mas reparar os erros, etc, etc. Concordo com vocês. E eu acho também que foi o Silveira que deflagrou tudo isso. Silveira que já havia perdoado, e ele está buscando até a reconciliação e o amparo do algoz, entre aspas. Alguém tem alguma colocação? Acho que nós terminamos o horário, né? Acho que você pode parar a gravação, né?